Agora vamos abordar o conceito de resistência, já que aprendemos como funcionam os suportes no gráfico. O que é uma resistência? A resistência pode ser vista como uma região onde os investidores encaram o preço como caro demais. Geralmente essas regiões são antigos topos considerados importantes por investidores. Regiões de resistência refletem a possibilidade do preço cair, já que os investidores podem considerar como região do gráfico onde o ativo está caro demais. Isto é, quando um preço se aproxima da resistência, é bem comum que aconteçam correções do preço para baixo, mesmo em situações quando ocorre o rompimento da resistência. Desse modo, a pressão compradora diminui e a pressão vendedora aumenta, trazendo assim possíveis baixas nos preços. É comum entre alguns investidores vender seus ativos nas regiões de resistência, considerando que o preço está caro e após o encontro com a resistência, ele tende a cair. Entretanto, nem sempre os encontros dos preços com a resistência sofrem queda. A resistência pode ser também um ponto de entrada de compra, caso haja força compradora suficiente para exercer o rompimento da resistência. Uma resistência rompida pode significar uma grande força do mercado em novas altas dos preços. É importante considerar que após a perda da resistência, ela poderá ser considerada como um novo suporte. Suporte e resistência, considerações importantes. Os conceitos de suporte e resistência funcionam muito melhor em operações de swing trade. Com uma boa taxa de acerto quando analisados nos ativos corretos, chegam a obter uma taxa de 60% a 75% de acerto. Os conceitos de suporte e resistência no day trade são ineficazes e a longo prazo geram prejuízos para o investidor. A melhor maneira de utilizar suportes e resistências nessa modalidade é como ponto de alvo. Caso você decida utilizar como ponto de decisão, utilize com outras estratégias em conjunto para aumentar suas taxas de acerto. O conceito de suporte e resistência basicamente é o mesmo, a única diferença é que suporte é quando o preço vem de cima para baixo, e toca em uma região importante e volta a subir. Esse movimento acontece porque os compradores buscam defender a tendência de alta. Resistência é quando o preço vem de baixo para cima, e toca uma região importante e volta a cair. Esse movimento acontece porque os vendedores buscam defender a tendência de baixa. Portanto, pode-se considerar que após um rompimento, a resistência pode e será um novo suporte. O mesmo ocorre para a perda de um suporte, a qual o antigo ponto de suporte será considerado como uma nova resistência. Alguns investidores usam a estratégia de vender um ativo quando ele toca uma forte região de resistência. O mesmo ocorre com a ideia de comprar nas regiões de suporte. Porém, nem todo rompimento de suporte e resistência acompanha uma grande força ou tendência. Ou seja, podem ocorrer rompimentos falsos. O rompimento falso é quando o preço acaba fazendo uma tentativa de romper a região de suporte ou resistência e encontra pressão contrária, fazendo com que ele volte em direção à reversão da tendência. Por isso, a maneira de usar suportes e resistências a seu favor depende da estratégia do investidor. Mas existem práticas bem difundidas como comprar nos fundos do suporte, já que se sabe que ali há uma mínima constante, bem como vender nos topos da resistência. Por isso é importante utilizar estratégias conjuntas com a leitura de suportes e resistências para tomar as melhores decisões. Nunca utilize apenas um conceito para avaliar sua tomada de decisão na hora de decidir seus investimentos. Na próxima aula iremos ensinar de forma prática como utilizar suportes e resistências no day trade e no swing trade.